Professora, a Venezuela, agora deixada por Hugo Chávez, quem é essa Venezuela? Como é que ela está situada nas relações internacionais? Como é que Chávez deixa a Venezuela? Em que estado? Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar que esse é um momento de balanço. Quando Chávez chega ao poder no final dos anos 90, se questiona muito quem é essa pessoa, quem é esse presidente, o que ele pode fazer por esse país e pelo continente. Inclusive um texto muito famoso do Garcia Marques, dos anos 2000, do início dos anos 2000, em que ele trata do enigma Hugo Chávez, a partir de uma viagem que ele teve a oportunidade de compartilhar com o presidente venezuelano. Ele fala que teve a impressão de ter conversado com dois homens opostos naquela oportunidade. Um a quem a sorte obstinada oferecia a oportunidade de salvar o seu país, e o outro, um ilusionista que podia passar para a história como um déspota a mais. Então, eu acho que esse é o momento, se naquele momento havia dúvida sobre quem seria esse presidente, qual seria o perfil desse presidente, agora é o momento, então, da gente fazer esse balanço. E nós podemos já, com esse acontecimento de ontem, com um recuo muito recente, mas já um recuo, traçar esse balanço. A Venezuela, de Hugo Chávez, é um país marcado pela era Chávez. E a imprensa tem se dividido, muito da imprensa a partir de ontem e hoje, a imprensa mundial tem se dividido em duas grandes correntes, né? Alguns veículos falam no fim de uma era, então no fim da era Chávez, e outros veículos falam que o chavismo não morrerá, ou o que representou Chávez não morrerá. E a gente tem que, então, tentar entender as características dessa era Chávez, o que é a era Chávez e o que marcou a Venezuela durante essa era Chávez e como a Venezuela, então, fica hoje nesse período pré-eleitoral, antes das eleições presidenciais. Eu acho que nós podemos destacar 4 características principais da era Chávez, então, que caracterizam a Venezuela hoje, durante o governo Hugo Chávez. Em primeiro lugar, houve uma tentativa grande dessa presidência de reforçar a capacidade de gestão do Estado sobre o mercado. Então, há uma crítica ao neoliberalismo, ao modelo neoliberal, principalmente que se reforça nos outros países latino-americanos com a crise financeira do final dos anos 90. Inclusive do Brasil, na Argentina que sofreu um grande colapso no início dos anos 2000. Em segundo lugar, a gente tem um governo que tentou promover a inclusão social. Isso se vê claramente nos indicadores sociais, apesar da inflação alta, mas que é menor do que nos governos anteriores. O índice de desemprego baixou, o índice de pobreza extrema baixou muito também, o analfabetismo foi erradicado, a mortalidade infantil diminuiu. Bom, o dado que eu li hoje sobre desemprego era que teria aumentado. O único que difere desse aí, né? A CEPAL, eu tenho dados da CEPAL. O que eu li hoje, o desemprego teria aumentado, né? Analfabetismo melhorou, erradicado. A questão da saída da zona de pobreza, né? Muitas famílias que saíram da zona de pobreza, deixaram a pobreza. Isso aí é fantástico, que foi obtido na era Chávez. Mas essa questão do desemprego hoje, eu li hoje até, que o desemprego teria aumentado. Eu tenho um dado de hoje também da CEPAL que fala de uma diminuição de 14% em 99 para 5% em 2011. Bom, temos que verificar. Claro, as fontes, né? Depende da fonte, é verdade. Bom, então, para completar, acho que 2 outras características em termos de relações internacionais. Houve uma promoção e um incentivo muito forte às relações sul-sul, principalmente às relações sul-americanas. Essa foi uma prioridade do governo Chávez. Então, uma marca que ele deixou na América Latina hoje, na América do Sul, principalmente hoje. E uma autonomia perante os Estados Unidos, a tentativa de maior autonomia do continente e do país perante os Estados Unidos. Então, aqui a gente tem uma característica que talvez seja a mais importante desse período Chávez e que marca hoje o país, a Venezuela, que é o anti-americanismo. Então, esse traço anti-americanista muito forte da Venezuela. Acho que essas 4 características políticas definem bem o governo. Agora, esse anti-americanismo é um negócio engraçado até, né? Porque quem é o principal parceiro econômico da Venezuela? Quem é que mais compra da Venezuela? Petróleo, Estados Unidos. De quem a Venezuela mais compra hoje produz? Porque não produz praticamente nada. Estados Unidos também. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Exatamente. Henrique Quaresma, a relação catarinense, como é que está a nossa pauta de exportações com a Venezuela? O que a Venezuela representa para a gente aqui do ponto de vista de relações comerciais? Boa noite. Boa noite a todos. Bem, a Venezuela, só fazendo ainda antes de falar de Santa Catarina, colocando um quadro um pouco maior, bem, o PIB de um pouco mais de 300
milhões de dólares, né? Brasil um pouco mais de 2 trilhões de dólares, então há uma diferença brutal do tamanho das economias, né? A relação nossa brasileira com a Venezuela, ela ampliou muito durante o período do governo Chávez, né? Hoje nós estamos aí com exportação do Brasil de 5 bilhões de dólares, né? Com uma importação de praticamente 1 bilhão de dólares, quer dizer, um superávit violento na balança comercial. E com relação a Santa Catarina, a movimentação é muito pequena. Nós exportamos em torno de 140 milhões e importamos em torno de 105 milhões. E a pauta catarinense é muito semelhante à pauta nacional. Né? Nós exportamos produtos alimentícios, né? Somente carnes, né? Importamos derivados do petróleo, que nem sempre ficam aqui em Santa Catarina, esses derivados do petróleo, né? Principalmente a parte de coques e produtos dessa área. Então é uma relação pequena, há poucas incursões realmente efetivas nessa área. Com a entrada da Venezuela para o Mercosul em 2012, final de 2012, que foi realmente ratificado isso, e com um período de desgravação tarifária agora em 2013 e 2014, há uma tendência a ter alguns saltos, né, em alguns produtos, né? Mas é algo ainda assim a ser muito, muito trabalhado, porque como foi falado aqui, o mercado venezuelano, né, agora que ele está realmente se solidificando mais, né? O investimento que foi feito nas áreas de favela e tudo mais, aumentando-se aí a condição econômica da população, que era muito pobre, quer dizer, agora começa a ter um pouco mais de condições para compra e para buscar esse mercado. Muito bem. Professor Rampinelli, a democracia na Venezuela, o período Chávez foi um período democrático, no entendimento do senhor? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, integrantes da mesa. Sem dúvida nenhuma, foi o período mais democrático de toda a história da Venezuela. Por quê? Porque o Chávez passou da democracia representativa, que estava esgotada por 2 partidos, AD e COPEI, durante 50 anos. Esses 2 partidos se revezaram no poder e uma burguesia rentista se aproveitou do petróleo para comprar mansões em Miami, fazer investimentos pelo mundo. E o que o Chávez fez? Primeiro, superou esses 2 partidos. Em segundo lugar, passou da democracia representativa, que estava morta, para uma democracia participativa. O que é a democracia participativa? Dá poder ao povo. E ele deu poder ao povo? Deu. Tanto que foi eleito em torno de 11 vezes. E quem fiscalizava as eleições na Venezuela? Todos os institutos do mundo. Eram as eleições mais fiscalizadas. O Instituto Jimmy Carter, na última eleição, disse o seguinte: o Carter, esta é a eleição mais democrática que o nosso instituto acompanhou no mundo. Além disso, Renato, o Hugo Chávez reescreveu a Constituição com o povo, tanto é que na Venezuela a Constituição não é como no Brasil. Você viu o povo na rua com o livrinho na mão, dizendo: aqui estão os nossos direitos, os nossos deveres. O Chávez criou a primeira Constituição do mundo em que existe um mandato revogatório. O que é isso? Do presidente da República ao prefeito. Todos podem perder o seu mandato, depois de cumprir 50% dele, caso o povo decida, em voto, dizer o seguinte: você deve sair. E o próprio Chávez submeteu o mandato dele uma vez ao referendo e ganhou por 60%. Se ele tivesse perdido, ele perderia o seu mandato. Sim, mas, professora, mas essa mudança na Constituição o permitiu a reeleição. Sim, ele tinha reeleição. A lei anterior não permitia. Tudo bem, mas o seguinte, Renato, por que ele foi reeleito tantas vezes? Exatamente porque o povo queria. Isso é normal. Agora, eu te diria, a Venezuela sempre foi apresentada como um país não democrático. É o país mais democrático da América Latina, a meu juízo. Exatamente pelo seguinte: quando você transfere poder aos de baixo, e os de baixo podem dizer se os de cima ficam ou não, isso para mim é um regime democrático. No Brasil, nós não temos isso.
nos Estados Unidos, não existe isso. Para daqui a pouco, depois do intervalo, qual é o destino do Mercosul? Hoje nós temos aí um Mercosul cambaleante, né? Nós temos algumas iniciativas, o Peru, o Chile, fazendo relações bilaterais, tendo contratos, né? Relações bilaterais com a União Europeia, com os Estados Unidos, enfim. E em contrapartida, os demais países buscam uma negociação em bloco que pouco avança. A gente vai para o intervalo e até já.